você não vai acreditar no que está prestes a acontecer. Quando tudo parecia perdido para Adriana, uma aparição inesperada promete mudar completamente o rumo da história. E o pior, quem comemorou a desgraça dela pode acabar pagando um preço altíssimo. Então acompanhe até o final porque os acontecimentos de hoje estão cheios de reviravoltas. Antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum resumo e ainda fortalece o nosso trabalho. Agora vamos ao capítulo. Depois da violenta tentativa de Zeni de acabar com a vida de Adriana dentro da penitenciária, a jovem é levada às pressas para o ambulatório. Assim que os profissionais de saúde percebem a gravidade dos ferimentos, decidem que ela precisa ser transferida imediatamente para um hospital, onde será submetida a um procedimento cirúrgico de emergência. Enquanto isso, em outro lugar, Otoniel vive um momento completamente inesperado. Ele se depara com o túmulo de Francesca e sente um enorme aperto no coração, como se estivesse recebendo um aviso do destino. Ao mesmo tempo, uma mulher usando roupas de médica aparece justamente no hospital para onde Adriana foi levada. Trata-se de Francesca, que chega determinada a realizar algo que ninguém poderia imaginar. Sem fazer ideia do que está para acontecer, Zeni comemora acreditando que cumpriu a missão que recebeu. Ela tem certeza de que conseguiu eliminar Adriana e nem imagina que uma enorme surpresa está prestes a mudar completamente o jogo. Não apenas ela será atingida pelas consequências, como Pilar também acabará sofrendo um duro golpe. Na penitenciária, os funcionários seguem trabalhando para estabilizar Adriana antes da transferência. Enquanto isso, Otoniel continua tomado por uma estranha sensação. Ao seu lado, Francesca parece surgir de maneira misteriosa. Ela segura delicadamente o rosto dele, como se tentasse transmitir uma mensagem silenciosa. Em seguida dá um beijo em Otoniel. Confuso, ele se afasta e ao olhar novamente para frente, leva um enorme susto ao encontrar a fotografia de Francesca estampada em um túmulo com uma data de falecimento registrada há muitos anos. Sem conseguir entender o que está acontecendo, Otoniel pergunta a si mesmo como aquilo seria possível. Afinal, se Francesca já morreu, por que ela apareceu diante dele? Qual seria o recado que ela queria transmitir? Enquanto essas perguntas ficam sem resposta, os médicos informam que Adriana precisa ser levada imediatamente para um hospital devido ao estado crítico em que se encontra. A notícia rapidamente começa a circular. Pouco depois, Ademir e Dora chegam até a casa de Pilar. Lá também estão Ulisses, Silvana e Fábia. Dora percebe a expressão preocupada de Ademir e pede que ele conte logo o que aconteceu. O advogado então revela que recebeu a informação de que Adriana sofreu um ataque dentro da prisão, foi gravemente ferida e está sendo levada ao hospital. Segundo as primeiras notícias, as chances de sobrevivência seriam muito pequenas. Dora fica completamente abalada ao ouvir aquilo. Silvana e Ulisses apenas trocam olhares, sem acreditar no que escutaram. Já Pilar reage de forma totalmente diferente. Em vez de demonstrar tristeza, ela começa a rir e afirma que aquela seria a melhor notícia que poderia receber. Tomada pela euforia, Pilar pergunta se Ademir tem certeza da informação e já sugere abrir uma garrafa para comemorar. Ulisses, bastante animado, pergunta se isso significa que toda a herança voltará imediatamente para eles caso Adriana realmente morra. Pilar pega uma taça e responde que isso é mais do que evidente. Ela afirma que pretende fazer um brinde, escolher um vestido preto elegante para o velório e até debochar da família de Adriana durante a despedida, dizendo que fará questão de provocar a mãe, o avô e até o irmão da jovem. Dora fica profundamente indignada com aquela comemoração cruel, mas procura esconder sua revolta. Silvana permanece calada, embora também participe do brinde. Ademir entra no clima da festa e comenta que daria qualquer coisa para ver a reação de Pedro ao receber aquela notícia. Logo depois, Pilar ergue novamente a taça e brinda como se Adriana já estivesse morta, dizendo que agora ela finalmente poderá ficar ao lado de Arthur para sempre. Enquanto isso, Otoniel retorna para casa e encontra Elisa passando muito mal e Maurício completamente desesperado, chorando sem parar. Assustado, Otoniel pergunta o que aconteceu. Elisa explica que o hospital acabou de ligar informando que Adriana foi atacada durante uma confusão na penitenciária e que todos precisam ir imediatamente até lá. Ao ouvir isso, Otoniel sente um arrepio percorrer todo o seu corpo e lembra imediatamente da misteriosa aparição de Francesca. Para ele, aquela visão certamente tinha relação com o que estava acontecendo. Sem perder tempo, Maurício informa que já chamou um carro por aplicativo. Elisa pede que Pedro também seja avisado para seguir direto ao hospital.
Pouco tempo depois, Otoniel, Elisa e Maurício chegam ao hospital e aguardam ansiosamente qualquer informação sobre Adriana. Logo o médico aparece perguntando pelos familiares de Adriana Brandão. Os três correm até ele. Muito emocionada, Elisa implora para saber como está a filha e faz questão de afirmar que Adriana é inocente, apesar de estar presa. O médico responde que os ferimentos atingiram uma região extremamente delicada e que, infelizmente, as possibilidades de tratamento são bastante limitadas. Sem aceitar aquela resposta, Otoniel questiona o médico e exige que ele faça tudo o que estiver ao seu alcance para salvar Adriana. Maurício, aos prantos, também implora para que a irmã seja salva, dizendo que ela é a pessoa mais importante de sua vida. Com tristeza, o médico explica que toda a equipe está fazendo o possível, mas afirma que naquele momento somente um verdadeiro milagre poderá mudar a situação. Segundo ele, resta apenas rezar. Abalado, Otoniel se senta e volta a pensar na misteriosa aparição de Francesca. Ele tenta entender qual era a mensagem que ela queria lhe transmitir. Nesse exato instante, uma médica caminha lentamente pelos corredores do hospital. A câmera acompanha seus passos até revelar seu rosto. Para surpresa de todos, trata-se de Francesca. Ela entra silenciosamente no quarto onde Adriana está internada, aproxima-se da cama e coloca a mão sobre a testa da jovem. Em voz baixa, Francesca afirma que chegou a hora de Adriana buscar justiça contra todas as pessoas que destruíram sua vida. Ela diz ainda que aquela vingança também será sua. De repente, outro médico entra no quarto e leva um enorme susto. Porém, o motivo não é a presença de Francesca, mas sim o fato de Adriana já estar de pé completamente consciente. Sem acreditar no que vê, o médico faz uma rápida avaliação e pergunta como aquela recuperação tão impressionante foi possível. Confuso, ele chega até a perguntar se Adriana teria uma irmã gêmea, pois considera impossível que alguém se recupere daquela forma em tão pouco tempo. Adriana permanece em silêncio, enquanto o médico deixa o quarto completamente chocado. Pedro entra correndo no quarto do hospital, completamente desesperado. Assim que vê Adriana consciente, ele a abraça com toda a força e, tomado pela emoção, pergunta como ela está depois de tudo o que aconteceu. Adriana também se emociona e revela que não pode mais esconder a verdade. Ela explica que foi obrigada a terminar o relacionamento porque pessoas perigosas a ameaçaram. No mesmo dia, destruíram a banca onde seu avô trabalhava para mostrar que falavam sério. Ao ouvir essa confissão, Pedro chora ainda mais e diz que sempre soube que Adriana nunca deixou de amá-lo. Mesmo aliviado por finalmente conhecer a verdade, ele pede que ela revele quem ordenou o ataque dentro da prisão. Porém, Adriana se recusa a contar. Ela afirma que chegou o momento de fazer justiça com as próprias mãos e promete que irá se vingar de todos os responsáveis. Pouco depois, Otoniel, Elisa e Maurício entram no quarto e abraçam Adriana em um reencontro emocionante. A felicidade, no entanto, dura pouco. Um policial chega e informa que agora que ela está recuperada, deverá retornar imediatamente ao presídio. Elisa se desespera e tenta impedir a saída da filha, mas Adriana aceita voltar. Antes da despedida, Pedro lhe dá um beijo e conta que entrou com um pedido para anular a condenação. Segundo ele, o processo será analisado em segunda instância e existe uma grande possibilidade de Adriana conquistar a liberdade em breve. Depois de se despedir da família, Adriana retorna ao presídio. Assim que atravessa o corredor principal, todas as detentas ficam surpresas ao vê-la viva. Zeni, completamente assustada, não consegue acreditar no que está vendo e se pergunta como Adriana conseguiu sobreviver ao ataque. Ao entrar na cela, Adriana é recebida com um forte abraço de Liris e Nancy. Revoltada, Nancy pergunta se foi Zeni quem armou tudo aquilo. Adriana confirma e declara que chegou a hora de acertar as contas. Ela promete que Zeni, Pilar, Ulisses e todos que participaram de sua destruição pagarão pelo que fizeram, um de cada vez. Determinadas a ajudar a amiga, Liris e Nancy resolvem agir. Quando Zeni sai para o pátio, as duas entram escondidas na cela dela e começam a procurar alguma prova. Depois de revirarem todos os pertences, Nancy encontra a pulseira de Adriana escondida entre os objetos de Zeni. Ela comemora, dizendo que aquele objeto comprova quem foi a responsável pelo ataque. As duas correm até a chefe da penitenciária e apresentam a pulseira. Enquanto isso, Adriana enfrenta Zeni diante de todas as outras presas e afirma que sabe exatamente o que ela fez. Também avisa que descobriu onde está sua pulseira e que irá denunciá-la. Sem perceber que está caindo em uma armadilha, Zeni começa a rir e admite que realmente pegou a pulseira. Em seguida, parte para cima de Adriana e ameaça terminar o serviço que não conseguiu concluir da primeira vez.
Antes que consiga atacá-la, a chefe da penitenciária aparece entre as detentas e interrompe a confusão. Ela revela que ouviu toda a confissão de Zeni e anuncia que a presa será transferida por mau comportamento e pelas agressões cometidas. Desesperada, Zeni tenta reagir, mas é contida pelos policiais. Enquanto ela é levada à força, as outras detentas começam a aplaudir Adriana. Emocionada, a jovem percebe que finalmente conseguiu vencer sua primeira batalha. De volta à cela, Adriana pega um caderno e começa a escrever um plano detalhado. Ela lembra da promessa de Pedro de buscá-la quando sua liberdade fosse concedida, mas afirma que não pretende deixar seus inimigos impunes. Em uma folha, anota os nomes de Pilar, Ulisses, Diná, Ademir e Silvana, planejando derrubar cada um deles no momento certo, explorando os pontos fracos de todos. Algum tempo depois, Pedro recebe oficialmente o alvará de soltura expedido pelo desembargador. Sem perder um minuto, ele vai até o presídio e entrega a notícia para Adriana. Sem acreditar no que está ouvindo, Adriana abraça Pedro e o beija. Mesmo feliz por finalmente recuperar a liberdade, ela admite que ainda não desistiu da ideia de se vingar de todos que destruíram sua vida. Pedro diz que entende seus sentimentos e promete ajudá-la, mas faz um alerta para que ela tome muito cuidado. Enquanto os dois conversam, Francesca observa tudo de longe. Satisfeita, ela sorri e afirma que Adriana está seguindo exatamente o caminho que precisava seguir e que aquela vingança também representa a sua própria missão. Em outro momento, Pilar recebe um misterioso convite. Ao ler o conteúdo, fica radiante e acredita que finalmente terá acesso a um patrimônio escondido deixado por Arthur. Ulisses aparece logo em seguida segurando um envelope igual e pergunta se Pilar também recebeu o convite. Os dois concluem que haverá uma reunião para dividir uma fortuna que ninguém conhecia. Diná também aparece dizendo que recebeu o mesmo chamado. Pouco depois, Silvana e Ademir confirmam que foram convidados, sem imaginar que tudo faz parte de um plano cuidadosamente preparado. Quando chega a noite, todos os vilões comparecem ao local indicado, uma joalheria onde acreditam que acontecerá a revelação da suposta herança. Enquanto aguardam, cada um demonstra ansiedade. Ulisses comenta que precisa desesperadamente de dinheiro para resolver seus problemas. Pilar reclama da possibilidade de dividir qualquer fortuna com tantas pessoas. Silvana admite que não entende o motivo daquela reunião. De repente, uma mulher elegante entra no local chamando a atenção de todos. É Adriana, completamente transformada, com uma aparência sofisticada e confiante. Ela revela que foi a responsável por enviar os convites. O silêncio toma conta do ambiente. Todos ficam completamente paralisados. Pilar perde a cor do rosto e exige explicações. Ulisses acredita que está vendo uma ilusão. Ademir percebe imediatamente que Pedro conseguiu libertar Adriana. Sem esconder a satisfação, Adriana anuncia que preparou uma surpresa especial para cada pessoa que participou de sua condenação injusta. Ela começa por Ulisses, lembrando que ele perdeu sua casa em uma aposta. Então revela que quem venceu o jogo foi uma pessoa contratada por ela. Isso significa que a propriedade agora pertence a Adriana. Desesperado, Ulisses entra em choque, enquanto Fábia não acredita que ele conseguiu perder a própria casa. Em seguida, Adriana se aproxima de Diná e afirma conhecer o segredo que ela esconde há tantos anos. Segundo Adriana, Diná foi a verdadeira responsável pela morte da primeira esposa de Arthur e todas as provas já estão nas mãos da polícia. Ela ainda avisa que quando for presa, encontrará pessoas esperando por ela na penitenciária. Diná entra em pânico ao ouvir aquelas palavras, enquanto todos os presentes ficam completamente assustados. Logo depois, Adriana dirige seu olhar para Ademir e informa que ele perdeu o registro profissional. Sua inscrição na Ordem dos Advogados foi cancelada por causa das irregularidades cometidas no processo. Furioso, Ademir se recusa a acreditar. Nesse momento, Pedro aparece e confirma que tudo é verdade. Por fim, Adriana encara Pilar e avisa que o castigo reservado para ela será o mais duro de todos. Ela liga um enorme telão e exibe imagens que mostram exatamente o momento em que Pilar empurrou Arthur. A gravação deixa todos sem reação. Percebendo que foi desmascarada, Pilar tenta fugir, gritando que Adriana irá pagar por tudo. Mas Adriana apenas sorri e responde que a derrota da rival já começou. Antes que qualquer um consiga escapar, a polícia invade o local e impede a fuga dos envolvidos. Observando toda a cena à distância, Francesca sorri satisfeita, vendo que a justiça finalmente começou a alcançar todos aqueles que fizeram tanto mal a Adriana. E você, o que achou da vingança de Adriana contra a família Brandão? Acredita que ela fez a coisa certa ou acha que ainda vem muito mais pela frente? Deixe sua opinião nos comentários, dê o seu like.
Compartilhe este vídeo com outros fãs da novela e continue acompanhando o canal para não perder os próximos capítulos e todas as novidades de Quem Ama Cuida.